Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Meu irmão, minha irmã, o ser humano sabe exatamente o que está errado. O problema é que, na maioria das vezes, na vida dos outros, não na sua. Facilmente julgamos e acusamos os outros. Se alguém agiu errado, merece punição. Não foi assim no episódio narrado neste texto bíblico que usamos como referência hoje? Alguns homens muito respeitados trouxeram a Cristo uma mulher adúltera. Para eles, uma pecadora que merecia a morte. Eles queriam mesmo era pôr Jesus à prova. Será que ele era amigo dos pecadores ou dos que levaram a sério os mandamentos de Deus? Conhecendo as suas intenções, Jesus permite o apedrejamento, mas com a condição de que aquele que iniciasse a punição fosse uma pessoa sem falhas, sem pecados. Ninguém poderia executar a lei a não ser o próprio Cristo. Todos foram desmascarados e, um a um, foram embora conscientes e constrangidos de sua condição. Constatou-se que todos eram tão pecadores quanto aquela mulher que eles acusavam. Frequentemente, nós também esquecemos que todos nós somos pecadores. Sim, a palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Acusamos os outros por seus erros, mas também cometemos os nossos. Quando Deus nos mostra a verdade, temos de deixar a nossa postura arrogante e pedir perdão ao Senhor pelos nossos próprios erros. Aquela mulher foi perdoada por Cristo e recebeu uma nova chance, a possibilidade de uma vida diferente, de uma vida organizada a partir de então. Assim também é conosco. Quando paramos de julgar os outros e passamos a olhar para a nossa própria vida, descobrimos que ainda há tanta coisa que desagrada a Deus em nossa vida e que precisa ser abandonada. Precisamos entregar tudo ao único juiz, confessar os nossos erros, os nossos pecados e suplicar o seu perdão. Aos poucos, Deus vai transformando a nossa vida, não para que sejamos melhores que os outros, mas para que possamos viver pela graça, conscientes de nossas próprias falhas. À medida que isso acontece, paramos de julgar os outros tão pecadores quanto nós. A partir de hoje,
antes de acusar alguém, devemos nos lembrar de que nós também erramos e que somos tão dependentes da graça divina quanto qualquer outra pessoa. Precisamos dar uma nova chance aos outros, assim como Deus nos dá também. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.